Bem-vindos. Neste vídeo vamos olhar para mais algumas instituições da União Europeia, depois de termos visto no primeiro vídeo as principais instituições políticas. Vamos começar por olhar para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Nos termos do artigo 19 do Tratado sobre a União Europeia, a função do Tribunal de Justiça é de garantir o respeito do direito na interpretação e aplicação dos tratados. O Tribunal de Justiça da União Europeia é uma instituição que inclui o Tribunal de Justiça, que, como vamos ver, é a instância mais alta, o Tribunal Geral, que era o antigo Tribunal de Primeira Instância, e também tribunais especializados. Este artigo 19 refere-nos um princípio fundamental que iremos também aqui tratar mais adiante, que é o princípio da tutela jurisdicional efetiva. Nos termos do artigo 19, número 1, segundo parágrafo do Tratado da União Europeia, os Estados-membros devem estabelecer as vias de recurso necessárias para assegurar uma tutela jurisdicional efetiva nos domínios abrangidos pelo direito da União. Ou seja, são os tribunais nacionais que assumem a função de tribunais da União de direito comum. O Tribunal de Justiça da União Europeia, enquanto instituição, tem um conjunto de competências processuais, mas essas competências são apenas aquelas que estão expressamente previstas nos tratados. Sempre que a tutela jurisdicional efetiva exige a concretização de uma outra via de recurso não prevista pelos tratados, essa é uma incumbência que cabe aos Estados-membros por força deste princípio previsto no artigo 19 do Tratado. O Tribunal de Justiça é constituído por pelo menos um juiz de cada Estado-membro, ou seja, atualmente 27 juízes, e o Tribunal é apoiado por um conjunto de advogados gerais. Estes advogados gerais, como teremos ocasião de ver ao olhar para a jurisprudência, têm uma dignidade idêntica à de um juiz, mas a sua função é materialmente diferente. Nos processos em que há lugar à intervenção, há as chamadas conclusões do advogado-geral. O advogado-geral elabora um documento que é subscrito por si e que apenas a ele vincula, em que ele propõe, no fundo, como abordar as questões que se colocam ao Tribunal de Justiça, propondo uma decisão por parte do Tribunal. Depois o Tribunal, embora por vezes faça referência na sua própria argumentação aos argumentos aduzidos pelo advogado-geral, o Tribunal elaborará então o seu acórdão, ou seja, não estamos aqui perante um projeto de decisão, porque na verdade o acórdão terá que ser elaborado ex novo pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal Geral é constituído por pelo menos um juiz de cada membro, embora na prática atualmente existam dois por cada Estado-membro. A escolha destes juízes e dos advogados gerais deve ser feita também de entre personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e que reúnam também as condições estabelecidas pelos tratados. Os juízes e os advogados gerais são nomeados de comum acordo entre os governos dos Estados-membros. E note-se que aqui o tratado está a falar dos governos dos Estados-membros e não do Conselho. Isto após um parecer do Comitê previsto no artigo 255 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Juízes e advogados gerais são nomeados para um mandato de 6 anos, podendo ser renomeados. Há também uma substituição parcial de 3 em 3 anos, em função precisamente da vacatura de lugares. O Tribunal de Justiça, como referi, é a instituição superior da instituição, a instância superior da instituição Tribunal de Justiça da União Europeia. O presidente é escolhido pelos próprios juízes e o tribunal reúne-se em secções de 3 a 5 membros, ou então em grande secção, esta constituída por 15 juízes, sendo presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia. O tribunal pode também reunir em pleno nos casos previstos nos estatutos, como por exemplo a demissão do provedor de justiça ou a demissão compulsiva de um membro da comissão. Como referi, são assistidos por advogados gerais, atualmente 11 advogados gerais. Esse número foi fixado por esta decisão do Conselho de 2013. Já o Tribunal Geral funciona como primeira instância. O número de juízes é fixado pelo Estatuto e, como referi, atualmente há 2 por Estado-membro, o que totaliza 54 juízes. Em alguns processos, um dos juízes pode também exercer as funções de advogado-geral, embora isto não seja muito frequente. Mais uma vez, os mesmos requisitos em termos de garantias de independência e da competência necessária para o exercício de altas funções jurisdicionais, ou seja, o próprio tratado parece apontar aqui mais para magistrados de carreira, como sendo, digamos, os membros mais desejáveis para este Tribunal Geral.
O Tribunal de Justiça tem um conjunto de competências importantes. Como nós teremos ocasião de ver, o Tribunal, nos termos do artigo 19, número 3, decide os recursos interpostos por um Estado-membro, por uma instituição ou por pessoas singulares ou coletivas, decide a título prejudicial a pedido dos órgãos sobre questões de interpretação do direito da União e decide também nos demais casos previstos nos tratados. O Tribunal-Geral, por sua vez, conhece em primeira instância de recursos de anulação e promissão, ações de responsabilidade civil, litígios sobre funcionários e também litígios ao abrigo de uma cláusula compromissória, exceto aqueles que estejam reservados a tribunais especializados e também daqueles processos que o Tribunal que o Tribunal de Justiça, como instância superior, lhe tenha sido reservado pelo Estatuto. O Estatuto, no entanto, pode alargar a competência do Tribunal-Geral a outras situações, e isso tem sido o caso, como vamos já referir em breve, do reenvio prejudicial. Das decisões do Tribunal-Geral, enquanto primeira instância, cabe recurso em questões de direito para o Tribunal de Justiça. O Tribunal-Geral é também uma instância de recurso, por sua vez, quanto aos chamados tribunais especializados e, nesse caso, porque já temos um duplo grau de jurisdição, só haverá recurso para o Tribunal de Justiça como última instância em casos excepcionais, caso exista um risco grave de lesão da unidade ou da coerência do direito da União. O Tribunal-Geral tem atualmente, como referi, competências em matéria de reenvio prejudicial. O artigo 256, número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia estabelece que, em certas matérias especificamente previstas pelos Estatutos, pode haver, então, a transferência de competências para o Tribunal-Geral. Nos casos em que existe competência, o próprio Tribunal-Geral pode considerar que a causa que lhe está submetida exige uma decisão de princípio, que é suscetível de afetar a unidade ou a coerência do direito da União, e então, nesse caso, o Tribunal-Geral renuncia ao exercício de competência e a questão prejudicial terá que ser decidida pelo Tribunal de Justiça. O Regulamento de 2024-2019 transfere competência nestas 6 matérias específicas: o Sistema Comum do IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, Impostos Especiais de Consumo, Código Aduaneiro, Classificação Pautal das Mercadorias, Indemnização e Assistência dos Passageiros em caso de recusa de embarque ou de atraso ou de anulação de serviços de transporte e, por fim, sistemas de trocas de cotas de emissões de gases com efeitos de estufa. O Banco Central Europeu e o Sistema Europeu de Bancos Centrais. O Banco Central Europeu não é referido no Tratado da União Europeia. Isso significa que as disposições institucionais que encontramos no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia devem ser lidas em conjunto com o protocolo relativo aos estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e do Banco Central Europeu. Nos termos do artigo 272, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o BCE constitui, conjuntamente com os bancos centrais nacionais, o chamado Sistema Europeu de Bancos Centrais. Este sistema é distinto de um conjunto mais restrito que integra o chamado Eurosistema, isto é, o Banco Central Europeu mais os bancos centrais nacionais dos Estados-membros cuja moeda seja o euro. Os órgãos de decisão do BCE são, simultaneamente, os órgãos que dirigem também o próprio Sistema Europeu de Bancos Centrais. O Tratado atribui ao Sistema Europeu de Bancos Centrais, nos termos do artigo 232, número 2 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, um objetivo primordial: a manutenção da estabilidade de preços e o apoio às políticas económicas gerais da União. Mas este objetivo da manutenção da estabilidade de preços é, digamos que, o norte para a bússola do Banco Central Europeu em termos de qual é o objetivo da sua atuação nos mercados. O BCE tem uma personalidade jurídica própria, é um banco central e tem também um estatuto de independência no exercício dos seus poderes, que é, por sua vez, estendido aos próprios bancos centrais nacionais. Isto quer nos termos dos estatutos, artigo 7º dos estatutos e também artigo 14 desses estatutos. O BCE é presidido por um conselho do BCE, e depois as atividades do dia-a-dia são desempenhadas pela chamada Comissão Executiva. O Conselho é quem define a política monetária e a Comissão Executiva, naturalmente, executa as decisões tomadas em matéria de política monetária pelo Banco Central Europeu. O Conselho do Banco Central Europeu tem como membros todos os membros da Comissão Executiva e também os governadores dos bancos centrais nacionais dos Estados-membros cuja moeda é o euro. Quanto aos membros, nos termos do artigo 283, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e do artigo 10º dos Estatutos, o Conselho do Banco Central Europeu é integrado pelos membros da Comissão Executiva e também pelos governadores dos bancos centrais nacionais dos Estados-membros cuja moeda é o euro.
O Presidente do Conselho e um membro da Comissão podem também participar nas reuniões sem ter direito de voto. O Presidente do Conselho pode também submeter moções nas reuniões do Conselho do BCE. O Presidente do Banco Central Europeu, por sua vez, é convidado a participar nas reuniões do Conselho, especificamente do Conselho ECOFIN, nos assuntos económicos e de finanças, quando este delibera sobre objetivos e atribuições do Sistema Europeu de Bancos Centrais. Cada membro do Conselho tem um voto e, quando o número de membros for superior a 21, então só 15 terão direito de voto, segundo um sistema de rotação entre os membros do Conselho. A Comissão Executiva tem um presidente, um vice-presidente e 4 vogais. Os membros da Comissão Executiva são nomeados pelo Conselho Europeu, que deve deliberar por maioria qualificada, sob recomendação do Conselho, após consulta do Parlamento Europeu e do Conselho do Banco Central Europeu, de entre personalidades de reconhecida competência e com experiência profissional nos domínios monetário ou bancário. Os membros da Comissão Executiva têm um mandato de 8 anos, não renovável, e só podem ser nomeados nacionais dos Estados-membros. Não é um órgão aberto à participação de nacionais de países terceiros. O Banco Central Europeu tem competência em matéria de política monetária e cambial, tem uma competência consultiva quando previsto nos tratados, recolhe informação estatística e tem também competência em matéria de cooperação internacional nos domínios da política monetária e cambial. Vamos agora ver outras instituições, órgãos e agências. E vamos começar pelo Tribunal de Contas, que está previsto nos artigos 285 a 287 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O Tribunal de Contas é um órgão de controlo financeiro da União Europeia. É composto por um nacional de cada Estado-membro que exerce as suas funções com total independência e no interesse geral da União. As competências do Tribunal de Contas, que vem aqui neste slide, são de fazer o exame das contas de todas as receitas e despesas da União, bem como dos organismos por elas criados, examinar a legalidade e a regularidade das receitas e despesas e garantir a boa gestão financeira. O Tribunal de Contas também assiste o Parlamento Europeu e o Conselho no controle de execução do orçamento da União. Há também um conjunto de órgãos consultivos da União, previstos no artigo 300 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que são particularmente importantes. Refiro-me aqui ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões. Estes dois órgãos assistem o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, participando sobretudo no âmbito dos processos legislativos. Os membros destes órgãos exercem as suas funções também com total independência e no interesse geral da União. No caso do Comitê Económico e Social, previsto nos artigos 257 a 304 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, este é um órgão que é constituído por representantes das organizações de empregadores, portanto, associações patronais, de trabalhadores, sindicatos, uniões de sindicatos e de outros atores representativos da sociedade civil, em especial nos domínios socioeconómico, cívico, profissional e cultural. O número de membros do Comitê não pode exceder 350 e a sua composição é definida por uma decisão do Conselho, que deve deliberar então por unanimidade sob proposta da Comissão. Os membros do Comitê Económico e Social têm um mandato de 5 anos. Nos termos do artigo 304 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o Comitê Económico e Social tem uma competência consultiva que é exercida a pedido do Parlamento Europeu, do Conselho ou da Comissão, podendo também tomar a iniciativa de emitir parecer quando o considere oportuno. Já o Comitê das Regiões, previsto nos artigos 305 a 307 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é constituído por representantes das autarquias regionais e locais, quer sejam titulares de um mandato regional ou local, quer politicamente responsáveis perante uma Assembleia eleita. Nos termos do artigo 305 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, não pode ter mais do que 350 membros, sendo aqui também a sua composição definida por decisão do Conselho, que delibera por unanimidade sob proposta da Comissão e tem também um mandato de 5 anos. Tal como o Comitê Económico e Social, tem também uma competência consultiva, seja a pedido de uma das 3 outras instituições, Parlamento, Conselho ou Comissão, seja por iniciativa própria, quando considere que isso é oportuno. O Banco Europeu de Investimento é uma outra agência, enfim, nos termos do artigo 308 ele tem uma personalidade jurídica própria, os próprios Estados são membros do Banco Europeu de Investimento e a sua missão, como podem ver nos termos do artigo 309, é contribuir para o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do mercado interno,
no interesse da União, recorrendo ao mercado de capitais e utilizando os seus próprios recursos. Quando falamos de órgãos e outros organismos, na versão oficial inglesa, o artigo 263, a propósito da questão dos atos recorríveis, fala em bodies, offices and agencies. Estamos a falar sempre de entidades públicas que são criadas por atos da União. E aqui nós encontramos órgãos como a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados ou a Procuradoria Europeia e também agências descentralizadas com personalidade jurídica própria, de que há neste momento mais de 30. E têm normalmente uma especialização técnica. Por exemplo, duas que têm sede em Lisboa são a Agência Europeia de Segurança Marítima e a Agência da União Europeia sobre Drogas. A 1 de fevereiro de 2022 foi também apresentada uma declaração comum do Parlamento, do Conselho e da Comissão, precisamente sobre estas agências descentralizadas, que procura, enfim, criar algum grau de harmonização entre os mecanismos de controle destas agências por parte das várias instituições que intervêm nos processos de decisão. E pronto, chegamos ao fim deste vídeo e assim concluímos esta panorâmica geral sobre as instituições. Obrigado pela vossa atenção.